como Presidente da Assembleia da República, eu represento a Casa, dirijo a Casa que exprime todo o país na sua diversidade. E, portanto, deixarei de ser um militante de uma das partes, porque serei o primeiro entre os pares que estão lá todos por uma única razão, é que foram eleitos pelo povo português, e, portanto, cada um e cada uma deles merece o respeito devido a quem foi escolhido pelo povo português. Vou insistir neste ponto que o Pedro lhe perguntava, porque o quadro parlamentar de hoje é naturalmente bem diferente. A direita de que falava em 2009 era o PSD e o CDS. Hoje há mais direita para além dessa, ou para além da, chamemos-lhe, direita clássica. O Chega é para si a maior ameaça ao regime democrático? Não, o regime democrático confronta-se sempre com várias ameaças. Hoje devo dizer que a maior ameaça à democracia política está nos regimes autoritários e nos seus apóstolos, que também os há nas democracias políticas, mas a grande confrontação hoje que o mundo vive é entre as democracias e as autocracias, e infelizmente essa confrontação está até a assumir foros de guerra militar. Está a falar de Putin naturalmente e da invasão da Ucrânia. Estou a falar desse caso e de vários outros casos. Em alguns deles a confrontação é de natureza mais política, noutros de natureza mais económica. Infelizmente a Rússia decidiu agredir militarmente a Ucrânia e invadir a Ucrânia, e neste momento temos no leste europeu uma crise de segurança como não vivíamos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Provavelmente já voltamos à guerra mais adiante, mas só para concluir este capítulo do Chega, que expressão utilizaria para classificar o Chega? Radical, xenófobo, racista, nacionalista, populista, de extrema-direita? Com isso tudo. Como sabe, eu sou um cientista social. No âmbito da ciência política, nós costumamos caracterizar os partidos políticos por segundo duas variáveis. A primeira remete para a distinção clássica que vem da Revolução Francesa entre direita e esquerda e, portanto, nessa classificação o Chega é um partido de direita, e a outra variável remete, digamos, para a maior ou menor moderação ou extremismo dos diferentes partidos. E, nesse sentido, eu diria que um cientista político caracterizaria o Chega como um partido de extrema-direita, ou de direita extrema, ou de direita radical. Essa é uma classificação convencional que tem, aliás, um sentido neutral, quer dizer, faz-se com distanciamento para caracterizar os partidos políticos. É uma distinção bastante útil em Portugal, visto que em Portugal é clara a alternância entre o centro-direita e o centro-esquerda. Eu coloco o Partido Socialista no centro-esquerda e o Partido Social Democrata no centro-direita. O CDS muitas vezes também fez parte do centro-direita. E depois nós temos partidos que estão à direita ou à esquerda destes dois, com uma diferença assinalável no caso português. Embora ideologicamente o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda sejam partidos revolucionários, são partidos que têm atuado sempre no quadro constitucional que vivemos. Ao passo que o Chega contesta esse quadro constitucional. E, portanto, eu não faço uma equivalência, eu não trato o PCP e Bloco de Esquerda de um lado e Chega do outro como se fossem simétricos. Mas estou a responder como um cientista político. E se despir essa pele de cientista e vestir a pele apenas de Augusto Santos Silva, é assim que continua a nomear o Chega? Sim, como Presidente da Assembleia da República, eu olho para cada um dos 230 deputados e deputadas como valendo por igual. Insisto, eles estão lá na Assembleia da República apenas por uma única razão. Foram escolhidos pelos portugueses. E não há portugueses que valham mais ou menos consoante os partidos em que votam. São todos iguais. E, portanto, cada uma e cada um dos deputados é livre no exercício do seu mandato e deve ter do Presidente da Assembleia da República todo o apoio, incluindo do ponto de vista logístico e operacional, na medida em que eu dirijo a Assembleia enquanto organização, para realizarem o seu mandato. Dito isto,
Esses 230 deputados distribuem-se por grupos parlamentares, também em função das escolhas das pessoas, que deram ao Partido Socialista 120 deputados, ao Partido Social Democrata 77 deputados e, portanto, como Presidente da Assembleia da República, também não posso ignorar que 197 deputados dos 230 pertencem a partidos de centro-esquerda e centro-direita. E, portanto, não vou tratar partidos que valem X como se fossem iguais a partidos que valem Y, quando Y, por vezes, é 5, 6 ou mais vezes superior a X. O senhor prometeu e comprometeu-se em tratar todos os deputados da mesma forma, ou a dimensão de cada grupo parlamentar poderá determinar também o modo da condução dos trabalhos, isto é, os tempos regimentares que lhes são atribuídos? Sim, mas isso vem da Constituição, há uma regra de respeito pela representatividade eleitoral e que depois é traduzida no regimento, incluindo na atribuição de tempos. Por razões que todos compreendemos, essa regra não é inteiramente proporcional, porque se o fosse, a esmagadora maioria dos tempos seria, digamos assim, vivida em duopólio pelo PS e o PSD, que têm mais de 4/5 dos deputados. E, portanto, a regra que se aplica no regimento é uma regra que beneficia e bem os pequenos partidos. Eu queria voltar só aqui a um tema de voltar às suas palavras inaugurais, porque disse que não haveria espaço para o ódio, entre outras. Elas foram lidas por muitos... Só não haveria espaço para o ódio. Perdão? Eu disse que só não haveria espaço para o ódio. Porque foram lidas por muitos como um discurso feito exatamente à medida do Chega, com avisos e com recados. Sem o Chega no hemiciclo, usaria essas mesmas palavras? Sim, aliás, julgo que essa leitura do meu discurso é uma leitura muito pobre. Eu o que fiz foi celebrar duas coisas que me parecem muito importantes. A primeira coisa foi esse facto inaugural de, pela primeira vez, o Parlamento Português ter como seu presidente um deputado eleito pelos portugueses que vivem fora de Portugal. E esse é um facto absolutamente singular, inaugural, não tem nada de pessoal, não tem nada de mérito pessoal, mas é um facto que deve ser relevado. Pela primeira vez, o Presidente do Parlamento, para além de ser do Porto, que também é a primeira vez que isso acontece, mas pela primeira vez é um deputado eleito por portugueses que vivem no estrangeiro. O que, numa certa medida, é o culminar da ideia fundadora do Parlamento como casa de representação de todos os portugueses. E o segundo facto que eu quis assinalar é que o Parlamento é casa da palavra. Eu fiquei sempre muito impressionado das várias vezes que ouvi Mário Soares dizer: como político, a minha única arma é a minha palavra. São as palavras que eu digo. E isso é uma caracterização sublime da ação política. Ora, se há sítio em que a palavra é rainha, esse sítio é o Parlamento. Porque o Parlamento é a única casa, de entre os órgãos de soberania, em que o país vê expressa toda a sua pluralidade. Os órgãos de soberania, à luz da nossa Constituição, são o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os tribunais. Tiremos os tribunais, que não são órgãos políticos, temos o Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República. O Presidente da República, por definição, não tem oposição, porque o Presidente da República representa-nos a nós todos, ele representa a nação inteira. E, portanto, não se diz do Presidente da República que há uns que o apoiam e outros que se lhe opõem. No Governo, no Conselho de Ministros, naturalmente, não está representada a oposição. Seria um absurdo lógico. Na Assembleia da República é que é a casa em que estão todos representados, na medida da sua própria representatividade social. E isso deve ser valorizado. Deve ser valorizado com limites. E eu estabeleci 2 limites que eu acho que vão ser recordados ao longo do meu quadriênio. O primeiro limite é exatamente esse.
todas as ideias são admitidas, incluindo as ideias que sejam contrárias à Constituição ou à democracia, mas não é admitido o discurso de incitamento à violência, à desqualificação, à perseguição, portanto o discurso de ódio. Esse é um primeiro limite. O segundo limite é este: sendo a regra a expressão livre de todos, a regra é também que a decisão se toma por maioria. E, portanto, são essas duas realidades que, em particular, ao Presidente ao Presidente da Assembleia da República, convém garantir que se equilibrem a expressão de todos e incluindo, portanto, os direitos de todos os grupos parlamentares e todos os deputados, independentemente da dimensão do respectivo grupo parlamentar, e, do outro lado, o respeito pela vontade soberana do povo, que se exprimiu em maiorias. Eu vou insistir, porque a escolha que fez das palavras nesse seu discurso inaugural, e diz, e bem, acabou de reafirmar que as palavras servem para exprimir ideias, para travar combates, para acrescentar e não para esvaziar, isso parece-nos óbvio a todos. Portanto, esse sublinhado para a elevação do debate, para a força das palavras e das ideias, não tem outra vez o mesmo destinatário? Não me parece. Aliás, é um discurso que procurou ser também celebração da generalidade dos deputados na sua comum vinculação a características básicas de Portugal, como democracia avançada, de forte componente social, como é. Há uma guerra na Europa com consequências devastadoras para os ucranianos e efeitos de choque por todo o lado. Os países da União Europeia, na sua opinião, fizeram o que deviam até agora ou podiam e deviam ter ido mais longe? Eu creio que a União Europeia de um lado e a NATO do outro foram muito longe, ainda irão mais longe, não tenho a mínima dúvida sobre isso, dentro do que é necessário e razoável fazer. Aliás, nós podemos dizer que, do ponto de vista político, o presidente Putin tem averbado sucessivas derrotas, e uma, se não a maior derrota política que ele averbou até agora, foi justamente o seu falhanço nesse objetivo essencial, que era dividir e enfraquecer a União Europeia, dividir e enfraquecer a NATO. Pelo contrário, só fortaleceu a União Europeia e a unidade da União Europeia e a unidade da NATO. Agora, indo direto à sua pergunta, eu fui, como Ministro dos Estrangeiros, um dos que mais veementemente defendeu que nos competia a nós, membros da Aliança Atlântica, ter a contenção e a razoabilidade que as autoridades russas não estavam a ter, para evitar que uma guerra na Ucrânia provocada pela Rússia se tornasse numa guerra generalizada na Europa e no mundo. Mas isso não deixou os ucranianos sozinhos? Não, porque nós nunca faltamos, nem estamos a faltar com o apoio aos ucranianos, e não é apenas um apoio verbal, é um apoio político e diplomático muito importante, é um apoio igualmente importante que resulta das sanções muito fortes e impactantes, como agora se diz, que estamos a aprovar contra a Rússia, designadamente na dimensão económica, e é também um apoio militar, porque, como toda a gente sabe, os países membros da Aliança Atlântica, no seu conjunto ou bilateralmente, estão a apoiar a Ucrânia, fornecendo à Ucrânia os equipamentos e as armas indispensáveis para que a Ucrânia possa cumprir o seu direito e o seu dever de se defender de uma guerra que lhe foi provocada. O Presidente da Ucrânia já foi convidado para falar no Parlamento Português? Se não foi, quando é que será e por quem? Por si ou pelo Presidente da República? Nós procedemos a isto com toda o cuidado e a harmonia institucional que nos caracteriza. E, portanto, ontem a Conferência de Líderes, portanto, na última quarta-feira, a Conferência de Líderes exprimiu o seu apoio
por larguíssima maioria, a que o Presidente da Assembleia da República convidasse o Presidente Zelensky a participar numa sessão plenária. Como se trata de um Presidente da República, e eu falei com o nosso Presidente da República, porque importaria que os dois órgãos de soberania estivessem bem articulados nesse pedido. Combinamos que eu próprio trataria das questões mais organizativas. Na quinta-feira de manhã recebi a embaixadora da Ucrânia, que me transmitiu já a aceitação do convite por parte do Presidente Zelensky e, portanto, à hora em que esta emissão vai para o ar, ou estamos já a tratar dos aspectos relativos à marcação da sessão em concreto, ou ela já estará marcada. Mas foi o Sr. Presidente da Assembleia da República que convidou o Presidente Zelensky? Não, formalmente o convite é realizado por dois impulsos do Presidente da República de Portugal, porque se trata de convidar o Presidente da República de um país estrangeiro, e o Presidente da Assembleia da República, porque se trata de convidar esse Presidente para participar numa sessão da Assembleia da República. Como é que comenta a Para posição? rematar qualquer dúvida sobre isso, ao longo dos 6 anos do mandato do atual Presidente da República, e como tinha aliás acontecido com 2 anteriores com que tive o gosto também de trabalhar, o Dr. Jorge Sampaio e o Professor Cavaco Silva, este Augusto Santos Silva, nas diversas funções que foi ocupando, teve sempre esta linha, que é tratar destas questões que envolvem várias instituições, e neste caso vários órgãos de soberania, sempre na total articulação entre eles. E eu já fui testemunha de algumas visitas de Estado, onde o senhor como Ministro dos Estrangeiros e o Presidente da República como Presidente da República, e ambos demonstraram uma grande cumplicidade, que se calhar vai um pouco mais longe do que as institucionais, mas já lá iremos. Eu queria só, para fechar este tema, como é que comenta a posição do PCP ao não aprovar a vinda, o discurso do Presidente Zelensky ao Parlamento Português? Como portanto, como Presidente da Assembleia da República, com o respeito que devo ter por todas as posições. Como o cidadão Augusto Santos Silva, membro do Partido Socialista, devo dizer que me custa muito a compreender. Porquê? Porque está nos antípodas do que eu penso sobre quem provocou a guerra, quem tem razão nisto, quais são as consequências da guerra, como é que nós nos devemos posicionar perante ela, como é que nós devemos agir. São duas posições completamente nos antípodas, a minha e a do PCP nesta questão.